o sistema labiríntico, ele tem assim uma grande influência sobre o sistema nervoso autônomo, né? Então, ele na verdade é como se fosse um captor do sistema autônomo, o contrário aí, né? Então ele tem aí uma relação associada a isso, tá? Estamos vendo se o Leandro Resch consegue entrar aqui, tá? Aí já aparece ele aí também. Ok. Aí, voltou, Deu velho. ruim ele, hein? Que travou. O sistema tônico labiríntico tá ruim, filho. Pum, caiu, velho. Piada osteopática aí agora pra você, ó. Pessoal, quem tá voltando aí, pessoal, um conselho que eu dou, tá? Faz igual eu aqui, ó. Anota tudo, tá? Lápis e caneta na mão e anota tudo. Ai, que legal. Tá? Muito bem. Vamos lá. Maravilha. Ó, então, a gente estava comentando aí com vocês sobre a relação do sistema labiríntico, tá? Então, o sistema labiríntico ele tem uma influência muito grande sobre a ativação simpática. Então, olha só que interessante. Eu vi vários estudos sobre isso, várias conexões que são feitas, né, a partir disso aí. E uma delas, que é interessantíssima, vai remeter vocês ao curso de fisioterapia. Rômulo fez curso de fisioterapia no século passado, que nem eu, né? Foi. Né? Era anos 90, né? Era anos 90. Muito bem. Então, lá nos anos 90, quando a gente ia fazer o estágio da hospitalar, o que a gente fazia? Pegava o paciente, mexia nele, mexia nele, e por último tentava deixar o cara em pé. Aí o cara já estava morto. Não conseguia, cansado, não conseguia andar. Hoje, sabe o que os fisioterapeutas fazem? Eles botam de pé ele primeiro. Ah, claro, o cara está meio sedado. O que ele faz? Bota o cara de pé e tem ativação autonômica. Logo, ele tem aumento da frequência respiratória, melhora da frequência cardíaca, né? O sangue tem mais pressão para passar, ou seja, ele melhora a perfusão, né, dos órgãos, e isso acaba promovendo a autocura. Quando a gente começa a entender o conceito sob outro patamar, a gente começa a entender até isso aí. Né? Um dos médicos que eu atendo aqui da UTI, um dos melhores aqui em Brasília, ele fala que os pacientes dele só morrem se não tem perfusão. Então a perfusão é o segredo para ele, e eu falei para ele que ele é osteopata e não sabia. Né, que a nossa lei da artéria acaba sendo absoluta em cima disso aí. Então, Show de bola. uma coisa muito legal, está com um certo público aqui, tá, pessoal? Não liguem muito, tem uma galerinha aqui, depois a gente mostra. Live. Até a live ao vivo, do pessoal que está aqui, cara. Palestra. Com quase uma palestrinha junto. Então, é muito importante, né, que todas as pessoas que tentem regular o sistema autônomo, que coloquem o labirinto na jogada. Tá? Não tem como. Então, uma das coisas, por exemplo, que dá muita falha é quando a gente tem, por exemplo, aquela hipotensão ortostática. A hipotensão ortostática, por exemplo, a gente acha que é só uma falha autonômica, mas muitas das vezes ela é uma falha do sistema labiríntico, e deveria ser tratado por lá. Então tá aí, ó, um teste, por exemplo, labiríntico, ele pode estar ajudando, né, nesse tipo de abordagem, por exemplo, na integração, né? E aí dentro disso, Matuzzi, então a gente pode pensar que uma via de regulação desse sistema autonômico pode ser justamente uma entrada de um captor. Uma entrada postural, uma entrada do sistema tônico postural? Isso, é exatamente isso aí. Mas o principal é o labirinto. Aí, Bruno. Porque, por exemplo, a gente tem labirinto, tem olho, tem pé. Eu vou comentar de alguns, né? Eu fiz meu dever de casa, igual eu falei. Então, o labirinto, ele é o principal captor que influencia o sistema autônomo. Bom, isso aí não tenha nem dúvidas que ele é importante. Tanto é importante, ó, se tiver meus orientandos de DO, eles vão saber
que todos que fazem estudo com o sistema nervoso autônomo, o que eu mando fazer? Deitado, em pé. A mudança de decúbito, muitas das vezes, me indica a entrada simpática do indivíduo. Eu tenho comentado muito nos meus posts, nos vídeos que eu tenho feito, sobre entrada autonômica. E a entrada simpática, ela é mensurada, por exemplo, uma das formas mais importantes dela, pelo ortostatismo. Porque o ortostatismo já se sabe, já é estudado como que o sistema nervoso tem que atuar. Então, isso é uma influência direta. Tanto é que uma leve angulação já entra no sistema. Então, por exemplo, se colocar na posição deitada, né, ele começar a inclinar, em torno de 45 graus já entra o sistema simpático. E digo mais ainda. Existem posições da cabeça que você deixa a pessoa que ativa o simpático. Posição. Olha que legal. Eles falam nos estudos assim, se você colocar a pessoa em flexão, né? Eles falam assim, né? Como se fosse flexão, eles falam flexão de cabeça e flexão de pescoço, né? Quando você coloca ele nessa posição e mantém, você tem um aumento simpático. Tem um aumento simpático. Simples assim. Né? Por quê? Porque você está mexendo no labirinto. Olha que legal. Sensacional. Está mexendo no labirinto. Então a gente pensa muito, por exemplo, em técnicas osteopáticas para o crânio, pensando em ativar o sistema parasimpático. Mas, se você estiver regulando sistemas que estejam relacionados com o labirinto, você possivelmente terá uma ativação simpática. E aí é que acontece, às vezes, em alguns casos, vocês mexerem no crânio e o paciente fica taquicárdico, principalmente se você mexer no temporal. Aquelas lesões intraósseas de temporal lá, que você vai trabalhar a pirâmide petrosa, por exemplo, dele, você vai aliviar aquilo, e muitas das vezes isso pode gerar um dos estímulos aí, né? Então, de maneira geral, né, deixa eu até ver se não esqueci nada do resumo aqui que eu fiz. Ó. Então, ele tem essa ativação do gênio grosso, ativação respiratória, ativação simpática, e essa posição, ó, head down, neck flexion. Eles chamam isso em inglês lá, ó, head down, neck flexion. Então, você faz isso e isso, e basicamente você tem uma entrada simpática. É uma das formas que, quando eu testo a função autonômica dos meus indivíduos, eu faço esse teste, por exemplo. Eu coloco eles nessa posição, olha a maluquice. Isso aqui vai em primeira mão, hein? Isso aqui eu não comentei com ninguém ainda. Deixa eu parar de gravar, então. Só para o público aqui, só para nós. Só para 170 pessoas. Só para nós. Rapaz, está pegando na extensão cervical, senão aumentaria o simpático. Então, nos estudos, o Paty, se fala muito da flexão, dessa posição mesmo, né? Eu acho que você está falando muito por conta do tônus extensor das crianças e tudo mais, né? Mas os estudos não indicam isso, mas na flexão mesmo. Então, uma das maneiras que eu faço para testar, por exemplo, se o sistema labiríntico está influenciando o simpático, porque ele tem que influenciar. Isso é fisiológico, ele tem que influenciar. Por isso, essa história que a gente pede para as pessoas ficarem mais em pé, elas se movimentarem mais, para que essa coisa toda seja regulada, tá? Então, na verdade, esse estímulo, viu, Karen? Karen Spara, ela não é o estímulo do gânglio estrelado. Ele é o estímulo labiríntico, tá? Outra maneira de fazer isso, eles fazem uns testes com rotação da cabeça. Então, é meio que um teste que você pega assim a cabeça, gira o corpo para baixo, gira o corpo para o outro, depois... É tipo teste de equilíbrio mesmo. Tem vários desses testes aí. O Fukuda, alguns desses testes que você estimula o labirinto, possivelmente você vai ter entrada simpática. Gera uma certa taquicardia no indivíduo, por exemplo. Ele tem que acontecer, né? Então, isso acaba levando a essa consideração, tá? Então, aqui, ó, eu fiz um desenho bem legal, olha aí, ó. Olha aí que legal. Só o Rômulo tá vendo direitinho ele, ó. Explicando a relação da cadeia laterovertebral simpática com as ativações e tal. Pessoal, quem for já querer...
Nós vamos fazer uma bagunça com essa live. Então, quem for querer essa foto desse esquema, vai ter que dar um print e compartilhar, tá? Não sei se o Matheus ia dar, mas agora ele vai ter que dar. Vai ter que compartilhar, tá? Quem quer essa foto do esquema do Matheus, ele vai dar o esquema, tá? Muito bem. E vamos continuar. Olha, primeiro captou, então, labirinto, já foi. O segundo captor que eu quero falar, que é mais rápido, é o podálico. Podálico, como é que se chama? Podal. Desculpa a vergonha. Tudo igual. Muito bem. Aí o podal, olha só que interessante. A gente queria saber, entender como que o podal afeta o autônomo, ou o contrário, e vice-versa. Tá? Aí os caras fizeram isso tudo muito maluco. Vou mostrar pro Romulo aqui, não sei se eu consigo mostrar para vocês, né? Vocês querem ver? Vem cá ver. Chega aí. Vem cá. Fica aí, deixa aí. Ó. Olha que legal. Ó, tem uma galerinha aqui, vem, aparece aqui atrás, ó lá. Olha só. Aqui, ó, eles fizeram... Ó, o Leandro tá doido ó, com a live dele, ó. Efeitos da estimulação plantar na resposta cardiovascular. Sabe o que os caras fizeram? Eles pegaram pessoas, cara, e botaram elas deitadas e depois colocaram na prancha ortostática e foram levantando. Quando isso acontece, tem que ter entrada simpática. É como se fosse um tilt test, tá? Aí o que o cara fez? Olha só que maluquice. Ele pegou e colocou uma bota de Corvette. Quem já ouviu falar? Bota de Corvette. Se o Romulo e o resto não ouviram falar, ferrou, filho. Então vocês esquecem, vocês não ouviram falar. Corvette, já viu? K-O-R-V-I-T, Corvette. Essa bota de Corvette, ele é um dispositivo que ele coloca na planta do pé do indivíduo alguns estímulos. Tá? E a partir disso, os caras foram tentar entender se esses estímulos na posição ortostática influenciavam o sistema nervoso autônomo. Então eles pegaram o cara, colocaram nessa posição linda aqui. A gente pode disponibilizar esse artigo depois? Pode. A gente disponibiliza o artigo depois, tá, gente? Não, mas vamos mostrar a foto. Olha que legal, cara. Olha só. Eu tô quebrando todos os protocolos. Olha como é que deixa o cara, olha só. Olha o teste, tá vendo aí? Dá pra ver? Dá pra ver. Olha aí, cara. Aí lá no pé dele tá essa bota de Corvette. Travou aí, de novo. Corvette. E aí, o cara todo, parafernália toda nele. E aí, sabe o que eles viram? Nada. Ou seja, pé é sistema somático, tem toda a sua importância do mundo, mas link com o autonômico eu já não pensaria muito. Então, muito legal, resumindo, o pé tá fora. Porque já. Se a gente for ver, gente, o pé é um grande captor para o sistema tônico postural e para o sistema nervoso autônomo não praticamente nada. Muito legal esse dado, como a Matheus mostrou. Não, senhor, veio o meu horário aí. Não, temos 20 minutos. Tá. Beleza? Pé, então, tá fora. Pé, a gente vê outras possibilidades, tá bom? E na prática clínica a gente consegue acabar verificando isso também, né? A gente mexe no pé do indivíduo e ele percebe melhor quando pisa, ele percebe o pé dele diferente, né? Ele percebe, né? Então ele acaba tendo essa relação interessante aí, tá? Agora vamos para o terceiro captor. Eu vou falar de 3, tá? 3 captores aqui. E esse sim é o captor que é influenciado pelo autônomo. Tá? Então, assim, e é o olho. Tá? O olho, ele é o captor que é mais influenciado pelo sistema autônomo. Por quê? Primeiro, porque o funcionamento do olho depende muito do sistema nervoso autônomo. Ponto. Então, se nós pensarmos em pupila dilatando e contraindo, eu estou pensando numa relação simpático-parasimpática. Né? Estou pensando em parasimpático cranial, né? E estou pensando em simpático céfico-torácico.
Tá? Cervical lá com o segundo neurônio, gânglio cervical superior, e torácica alta lá com o primeiro neurônio lá do gânglio cílio espinhal de Bud. Quem teve essa aula aí, talvez lembre desse nome aí em algum canto. Então, se o sistema está basicamente com excessos do simpático ou do parasimpático, isso influenciando o olho, isso acaba levando a alterações do sistema ocular. Então vamos lá. A gente pensa muito em olho apenas na pupila ou pensa muito na produção da lágrima. O básico da osteopatia, né? O básico a gente acaba trabalhando isso. Só que o olho tem uma série de estruturas internas que são muito influenciadas somente pela vascularização. Então, por exemplo, eu anotei aqui, ó, tá? Do humor aquoso, não sei se vocês lembram, humor vítreo. O que é isso? Tem o globo ocular lá, né? E desse globo ocular, por exemplo, você tem o sistema simpático e parasimpático influenciando o tamanho do globo ocular, olha só. Tem uma revisão, cara, bem legal aqui, dizendo toda a influência do simpático e parasimpático sobre o olho. E isso normalmente não é abordado nos cursos de osteopatia. Não está nem na aula de oftalmo. Eu já dei até essa aula de oftalmo. Não está lá. Está lá a história do músculo de Miller, né, que deixa o cara igual ao Amaral, né? Aquela pálpebra caída, né? Que os músculos de Miller são os músculos superiores da pálpebra, eles são ativados pelo sistema simpático, tá? Mas toda a quantidade de líquido que forma o globo ocular está diretamente ligado à ativação autonômica. Diretamente ligado. E principalmente o fluxo de sangue. Então você tem o fluxo de sangue entrando, formando o humor aquoso, tá? Juntamente com toda aquela água dele, sendo influenciado por esse sistema. Então, por exemplo, uma das coisas que achei bem interessante quando eu passei a estudar mais isso foi que quem tem maior incidência sobre o sistema, você acha que é o simpático ou o parasimpático sobre o olho? Quem influencia mais o olho? Pergunta, pode escrever aí, ó. Eles gostam que faz interação assim, né? Escreve aí. Simpático ou parasimpático, quem acertar o resto diz que vai pagar uma balinha quando encontrar. Eu tenho uma aposta com a Dancinha se batesse 200 aqui, mas não bateu, não vai valer mais para a próxima. Entendi. Como é que tá no Instagram do Rômulo, né? O Rômulo, pô. É eu que tenho que dançar. É ele que tinha que dançar aí, pô. Muito bem. Aí a galera para aí. É isso aí. Parasimpático, senhoras e senhores. Olha que interessante, parasimpático. O parasimpático é como se ele permitisse que o sangue fosse num fluxo contínuo para o olho. O olho precisa de fluxo contínuo de sangue. Não dá para ir em jato, parar, jato, parar, jato, parar, jato, parar. Não, ele tem que ir direto. Tá? Então, o parasimpático permite... Voltamos pela segunda vez, mas vamos esperar o pessoal entrar aí de novo. Mas está travando hoje, não sei o que rolou, porque a internet aqui no hotel está bem boa sim. Vamos esperar o pessoal retomar aqui, mas já voltamos. Vamos deixar. Talvez a internet do resto tá ruim, cara, ele vai travando aqui também. Tá, pessoal, estão ouvindo bem? Tá tudo. Tá tudo bem, pessoal? Então vamos continuar de onde estávamos. Só voltar aí mais um pouquinho. 100 pessoas, a gente estava com 170. Deixa pelo menos mais umas 10 voltar aí, a gente já começa de novo. Manda ver, pode continuar nesse carro. Muito bem. Então, a gente estava comentando. O pessoal travou a internet, foi muito comentário, entendeu? Hoje tá... Foi muito comentário. A pessoa está se achando. Tá travando. Está se achando o André Pegas. Vamos lá. Muito bem, olha só. Ô pessoal, é o seguinte, a gente estava comentando sobre a função autonômica em relação ao olho, tá? Então o olho, ele vai ter uma relação muito... A Ediel aí, ó, pode adicionar ele aqui, ó.
A gente vai adicionar o Leandro aí. Pronto. Mais uma vez. Pode falar, né, que vai estar. Muito bem. Pessoal, então a gente estava comentando lá sobre a parte ocular, tá, pessoal? E falando o quanto o sistema parasimpático, que está caindo, o Leandro Resch e a gente aqui, o sistema parasimpático. Tá live hoje, cara. Isso aí é proposital para não bater os 200, para não precisar dançar. Tô vendo. Tô vendo. Muito bem. Então é o seguinte, estava comentando sobre o parasimpático, então, e o parasimpático ele vai ter uma influência muito grande na questão ocular. E aí, a gente estava explicando que o parasimpático tem que manter o fluxo constante das coisas para o olho. Tá? Constante. Aí o que acontece? Para não aumentar demais a pressão ocular, o simpático vem e freia. O simpático vem e freia. Então o simpático ele tem uma ação modulatória nisso. Você vê, é engraçado, porque é ao contrário do coração, por exemplo. O coração ele fica simpático-tônico, vem o vago, dá uma pancada. Viu? Dá uma pancada nele e ele baixa, né? E ele baixa a frequência cardíaca dele. Então, ele acaba sendo, assim, um mecanismo inverso, né? Então, isso acaba sendo uma coisa interessantíssima, tá? Além dessas duas respostas, quando você começa a ter, e aqui que vem a conexão agora, presta atenção, quando você começa a ter partes do olho mais problemáticas e aumento de pressão delas, a capa ao redor do olho, que é feita de fáscia e que tem conexão com dura mater, eu fiz até um desenho também dessa porcaria, tá aqui. Esse aqui é como se fosse a órbita, os ossos mais ou menos, esse negocinho azul aqui é como se fosse essa fáscia do olho, tá? Aí o globo ocular fica preso naquela fáscia ali, e é nessa fáscia que vão se inserir os músculos que movem o olho, os retrolaterais, os oblíquos, etc. Que é o que a galera, cadê a canetinha? Que a galera faz aquela paradinha de testar. Né? Legal. E aí assim... Não segue o raciocínio, achei que tinha... Tá. E aí, olha que interessante. Quando você começa a ter pressão sobre esses pontos, por exemplo, né, obviamente o tônus dessa musculatura acaba sendo afetado, né, e isso vai começar a levar a alterações, né, sobre esse patamar descendente, né, em relação à postura do indivíduo. Então, vários desse controle autonômico pode estar associado a isso. Então, muitas das vezes a gente tem que fazer técnicas oculares, né, liberar tensões periorbitais, essa coisa toda, tudo mais. Mas, via de regra, a gente não pensa muito em modular o sistema autonômico desse olho. E quando eu falo modular, a gente faz, no máximo, uma manipulação de cervical alta, para trabalhar o gânglio cervical superior, e um trabalho em crânio. E essa modulação, ela muitas das vezes, ela vai vir com alterações globais corporais. Né? Então, eu tenho que pensar sistemicamente em relação do sistema autônomo estar mais regulado, para que isso regule melhor a pressão ocular, e essa pressão ocular, em tese, começar a melhorar essa função relacionada às tensões oculares locais. Né? Então, se tem um dos captores que é muito influenciado pelo sistema nervoso autonômico, esse chama-se olho. Né? O olho é um dos mais relacionados a isso. Show de bola, Matuzzi. Tem um artigo, se eu não me engano, que é de 2004, que correlaciona diretamente a musculatura ocular com os canais semicirculares. Né? Tem uma via neurológica direta ali entre eles, e até, não vou lembrar direito, mas o reto lateral tem uma conexão com canal semicircular direito
de um lado e do outro e tal. Então tem essa conexão bem direta, né? Isso aí casa totalmente com essas correlações todas, né, que você fez com o labirinto e o olho influenciando diretamente no sistema nervoso autônomo, né, e a inter-relação entre eles. Acho que isso é algo sensacional, né? E um outro ponto importante em relação ao olho, que eu estava pensando aqui, eu esqueci agora. Que você comentou, me veio e eu esqueci. Putz, grilo. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Só não pode esquecer na quinta que vem, viu? Quinta que vem surgir assim, né? Um comentário eu que eu acho queria que é bom fazer. você Eu não acho, esquecer quinta que vem. Eu acho Mas que segue quinta que falando vem- aí que eu vou lembrar. Tá, muito bem. Então a gente estava comentando sobre a questão ocular, tá? Assim, a gente tem que ter uma relação mais próxima com a parte ocular e a relação do sistema nervoso autonômico dele. O olho ele tem assim inúmeras funções autonômicas importantíssimas, e principalmente em relação à parte periorbital, que é isso que você está fazendo a relação com os canais semicirculares. Tá? Então, por exemplo, os músculos que tensionam e mantêm o olho em posição, eles são essencialmente autonômicos. Onde ele vai manter a posição da córnea sobre a posição correta, ele é essencialmente autônomo. Então, a gente acaba tendo uma relação muito importante sobre a forma craniana, que é o que a gente vê muito em osteopatia, né? Para tratar essas formas da órbita e tudo mais. A gente quer dar mais mobilidade ao olho, a gente quer retirar tensões oculares, mas a gente não quer modular a autonomia do olho, a parte autonômica dele. Então, muitas das vezes, isso, olha só, é o que vai ajudar a explicar, Romulo, quando você coloca a lente, ele altera o indivíduo. Então, quando você coloca a lente e altera o indivíduo, você altera a entrada da luz, por exemplo, e é o que os optometristas às vezes colocam aquelas difrações de cores diferentes, os prismas diferentes. Isso vai influenciar diretamente o sistema, né? A gente só não sabe até que ponto ou quanto isso pode influenciar. Então, agora fica aqui uma deixa também para o pessoal ir lá para o CIOST, que um dos estudos, e eu tô muito orgulhoso desse grupo, que o Leandro faz parte aí, que vai ser dos que vão defender DO agora, semana que vem, né? E eu tô até com um pouco olheira. Quase trabalhou. Eu tô até com um pouco olheira, tá bom. Né? Eles me deram menos trabalho que os outros, por incrível que pareça. Olha que interessante. Um dos estudos, que é o do Maurício, tá? Maurício, um abraço aí para você, cara, se estiver vendo aí, tá? Ele verificou diretamente a relação do astigmatismo, ou seja, uma falha mecânica ocular, tá? Com as posições e as descargas de peso, de centro de massa e centro de pressão. Olha que legal. Em resumo, o que o estudo dele diz? O estudo dele diz que o olho ele é um captor que vai influenciar mais os indivíduos em posições mais complexas. Exemplo, o cara está em pé, às vezes não influencia demais ele. Então, às vezes o cara está em pé normal e fecha o olho, ele mais ou menos mantém na posição ali. Então, o labirinto acaba dando conta do recado e o resto do sistema todo se integrando, mantém. Agora, todas as vezes que ele colocou os indivíduos com astigmatismo em posições mais complexas, o fato do cara ter astigmatismo fazia diferença no centro de pressão dele. Ele oscilava mais. E todo cara que oscila mais, ele é mais simpático otônico. A oscilação está ligada diretamente à luta ou fuga. Se você pegar um cara na barra, que ele oscila muito, a velocidade de oscilação é grande, a amplitude é grande, possivelmente ele é simpático otônico. Ele está oscilando para fugir ou brigar. O cara que é menos assim, ele acaba tendo menos essa relação. E vou mais. Tá? Se você começar a pensar
nos padrões do Desjardins, outra aula maravilhosa agora, que eu adoro dar, padrão de Desjardins, do deslocamento antero-posterior e látero-lateral, você começa a ver as relações mais crânio-sacrais e, entre aspas, da cadeia laterovertebral simpática, que oscila o cara para o lado, você começa a entender por que o cara sacou essa relação toda. Então, quando você começa a juntar essas informações, né, por isso que eu me fascino pela função autonômica, eu nem falo mais sistema nervoso autônomo, eu falo sobre a função autonômica mesmo, porque ela vai muito além da anatomia, ela vai sim na integração com os outros sistemas corporais, ele vai na integração com a clínica do paciente, vai na integração sobre o que os médicos passam de remédio, sobre o que os nutricionistas passam de comida, sobre o que os professores de educação física prescrevem de exercícios, sobre os padrões, até que os coaches trabalham com os nossos pacientes, os psicólogos trabalham, né? Enfim, ele vai para uma série de braços aí que ele acaba trabalhando. Então, a relação ocular, cara, eu hoje vejo assim como como um pilar importantíssimo do meu trabalho. Eu moro numa cidade em que a luz solar aqui, cara, ferra o olho das pessoas. Aqui Brasília está no Planalto, está mais pro centro do país, cara, o sol pega muito forte. E várias pessoas, elas têm problemas por conta disso. O meu pai é um exemplo. Meu pai é um que pega sol ali, não vai de óculos e tal, e começa a ter padrão de enxaqueca, tontura, por conta desse captor. E digo mais ainda, piorou depois da cirurgia que ele fez de correção de astigmatismo. Ele vai cortando as camadas, fica mais frágil todo o arcabouço do olho. E aí já fica a dica para quem quer estudar doutorado nisso. Vai estudar essa relação de quem operou com essas falhas juntas aí. Eu acho que tem que chegar em pontos assim do captor ocular, cara. A gente está talvez engatinhando muito nisso aí ainda. Assim, muito bom, mais isso do que eu, mas né, essa relação acho que ela é importantíssima. Sensacional. Show de bola. Só o adendo lá que eu lembrei. Não sei se você já ouviu falar da terapia de self-healing, e eles trabalham muito a melhora da visão. E uma das bases desse tratamento é justamente a sustentação, né? Eles começam trabalhando pelos pés. Eles começam de baixo para cima para sustentar esse corpo, melhorar toda essa... para depois trabalhar o olho em si. Sem uma sustentação, com exercícios, N exercícios que eles colocam, eles não chegam a mexer no olho. Então, toda essa correlação aí que a gente levantou também. Matuzzi, sem comentários, né? Acho que... Calma aí que sem tem comentários, mais. Não vai me eliminar agora, calma. Me dá 5 minutos. Me dá 5 minutos. Então, a gente já travou a live. Tem 4 minutos. Tempo de Deus. Agora você espera só um minuto. Ó. Quem tem que sair depois é que vai dar Olha aqui, ó. Existe um trabalho do Sibley, tá? Eu vou ver se a gente pode disponibilizar isso para vocês. Que ele é um trabalho que tenta fazer um modelo hipotético da relação entre o sistema nervoso autonômico e o sistema nervoso posturológico. Tá? Eu fiz um esqueminha aqui, ó, mostrando as áreas corticais que são de um e de outro e que elas acabam falando entre si no fim das contas. Então, as aferências e as aferências elas chegam de maneiras diferentes. Elas são integradas ao córtex de maneiras diferentes, mas elas se falam entre si. E antes de descer para a via eferente, ela conecta uma para a outra. E a via eferente é basicamente a mesma, porque ela vem pela medula e corre pelos nervos. Então, de maneira geral, cara, isso é um modelo hipotético assim, bem interessante de ser trabalhado. E eu vou para as conclusões. 5 conclusões, tá? 5. Mostrei para o Rômulo aqui. Quem gosta de anotar, anota aí. Primeiro, os sistemas são paralelos. Os sistemas são paralelos. Eles têm importâncias diferentes. Eles comunicam entre si, mas eles são sistemas paralelos. Tá? Então,
quem é osteopata não pode deixar de saber os dois sistemas, nem que seja um básico de cada um deles. Primeira coisa. Segundo, eles são interdependentes. Tá? O simpático, muito dependente, por exemplo, do sistema labiríntico. Muito dependente. Tanto é que as pessoas acamadas, elas perdem muita saúde. Né? Uma terceira coisa importante, eu até comentei com o Rômulo aqui, eu só vou pensar em sistema nervoso autônomo, no caso do estudo do sistema posturológico dos pacientes, quando eu tenho um problema na cadeia descendente. Cadeia ascendente não influencia em tese muito o sistema, até que venha alguma outra coisa aí que prove o contrário. E aí entra numa pergunta que o Ale tinha feito lá no começo, né? Aí, Ale, tá respondido, sabia que ia chegar nessa linha, então por isso que a gente não parou aquela hora. Tá? E aí, as duas últimas conclusões é que o sistema vestibular, o captor vestibular, tá? Ele influencia mais o autônomo, tá? Do que o autônomo ele. E o sistema autônomo influencia mais o captor ocular. Então, vejam, se eu estou analisando um cara sob o prisma do sistema nervoso autônomo, eu não posso esquecer de examinar o sistema vestibular dele. Tá? E agora o revés. Quer dizer, se eu estou examinando a parte posturológica dele e vejo que tem algo do olho, eu preciso incluir o sistema autônomo no meu exame. Olha aí que legal. Então, isso a gente acaba fazendo esses links em consultório que deixa a consulta ágil. É olho? Então, já vou examinar como estão as reações simpáticas e principalmente parasimpáticas. E aí começa nisso também. Né? Aí você vai detalhando e vai indo embora. Tá? Eu acho que tá bom, né? Pô, sensacional. Tá bom. Sensacional. Eu acho que era um pouquinho para contribuir em cima disso. Eu fico devendo os dentes ATM. Tá? E a gente vai abrir um parênteses aí depois, né, para falar dessas correlações e talvez a gente chame a Matuse ou alguma outra pessoa das cicatrizes, sistema de fáscias, hipotálamo e tudo mais, né, que pode entrar aí numa nova dança.